Se você já teve que colocar uma tarefa que demorava muito para o computador fazer, como por exemplo abrir o site da Caixa Econômica Federal, você sabe que pode demorar bastante. Então, se liga agora depois da vinheta para entender quanto tempo demora para o computador fazer uma coisa. Computadores, como vocês sabem e que você pode ver no meu vídeo sobre máquinas de Turing, são ferramentas que elas são capazes de executar programas. E programas, eles demoram um período de tempo para serem executados. A forma como esses programas eles podem ser compreendidos é através de você contabilizar a quantidade de passos que aquele computador dá. Porque se você olha para um computador que ele tem um clock de 50 GHz ou 40 mil núcleos, ele obviamente vai fazer operações muito mais rápido do que um computador com só um núcleo Pentium 5 há muito tempo atrás faria. Então o tempo em si, ele depende do computador em que você está rodando, mas a quantidade de passos que um programa demora para executar, não. Isso significa que é possível compreender qual programa é melhor que outro de acordo com o número de passos que eles demoram para executar. Esse tipo de coisa pode ser compreendido como complexidade de um programa. Complexidade é um conceito que abrange tanto memória, quanto espaço um programa toma, como velocidade. Então, se um programa demora muito, ele tem uma complexidade computacional, que se chama, muito maior, ou uma complexidade de tempo muito maior, do que um programa que vai demorar pouco, vai executar rápido e vai terminar rápido. Um programa que ele consome muito mais memória, ele vai ter uma complexidade de memória muito maior do que um programa que usa pouco espaço, que tem um consumo de memória baixo e que não vai precisar estar trabalhando com muito consumo de disco, memória, RAM, você não vai ter que se preocupar muito com isso. Uma coisa que eu adianto é que tempo é muito mais custoso do que memória. Então é muito comum que programas optem por fazer uma troca de memória por tempo. Mas para a gente entender isso, a gente tem que entender um conceito que a gente chama de Big O Notation. A notação Big O, ela é uma forma de você descrever o número de passos de um programa. Por exemplo, nesse programa que eu estou colocando aqui agora, a forma de você entender quanto tempo ele demora é você passar por cada um dos passos e contando quanto tempo demora para cada um deles executar, de acordo com o tamanho da entrada. Esse programa que eu coloquei aqui, por exemplo, ele vai simplesmente somar todos os números que estão numa lista. Significa que a forma que ele está construído ali vai demorar os passos que estão fora, os passos que estão no loop, e aí vai ser a complexidade. Se a gente somar cada um dos passos que estão ali, a gente sabe que vai ser uma constante, mais n, que é o número de entradas, e isso vai dar a quantidade de passos que o programa demora para executar. Se a gente coloca isso no Big O Notation, existe um conceito que a gente vai chamar de assíntota no infinito, que é basicamente o seguinte: se a gente estender esse programa, qual a expressão no final, lá no infinito, que vai realmente contar? Basicamente, a gente vai pegar a expressão de maior valor e vai ignorar todo o resto. Nesse programa aqui, por exemplo, a gente vai ter n, que é o valor da entrada, a gente vai ter a soma daquela constante que a gente vai jogar fora, porque ela não importa pra gente, e isso aí vai ficar o nosso Big O, de n. Se a gente olha para um programa que vai calcular a soma de cada um dos pares, que é o que vai estar aqui agora, a gente vai ver, se a gente contar cada um dos passos, que vai ficar a quantidade de passos original, n vezes n, e a gente vai ter o retorno da nossa função, então vai ser um valor mais n quadrado, e aí a gente vai jogar fora, e a complexidade desse programa passa a ser n quadrado. Vou deixar aqui na tela também o crescimento desse programa no infinito para você entender por que a gente fala sobre assíntota no infinito. Agora a gente vai olhar para um problema clássico que fala sobre como funciona essa questão da complexidade e como é possível reduzir a complexidade de alguns programas. Existem várias técnicas, a gente não vai abordar todas aqui, vamos falar só sobre um problema. Esse problema é fazer a potenciação entre dois números. Se você olha para a maioria das linguagens, ela já tem uma função implementada lá que faz isso. Mas, por exemplo, imagina que você quer um número arbitrariamente grande e aí você vai representar ele como strings, ou então alguma outra classe, algum outro objeto. Não importa, vamos falar sobre números arbitrariamente grandes. Então, se eu pegar um número de 10, 20, 30, 40 dígitos qualquer e elevar ele a um outro número qualquer também, eu quero conseguir ter um resultado para isso. A forma trivial de você fazer isso seria o seguinte, aquela que a gente aprendeu na escola. Se eu quero elevar um número a uma potência qualquer, eu vou multiplicar ele por ele mesmo quantas vezes for preciso. Só que se eu estiver elevando, por exemplo, 1000 a 100 mil vezes, se eu quiser obter o número de resultado disso, significa que eu vou ter que fazer 100 mil multiplicações de 1000 por 1000. E aí o resultado eu multiplico por 1000, e o resultado eu multiplico por 1000, e aí eu vou fazendo isso. O que acontece com esse problema é o seguinte, é que à medida que eu vou fazendo essas multiplicações, eu vou gastando passos do computador. Então a complexidade do meu algoritmo ficou O de n, onde n é o valor que está sendo elevado à potência.
É possível fazer isso em odd log de n, que é uma complexidade muito menor. A forma como isso funciona é a seguinte: se você vai fazer a multiplicação desse número por ele mesmo várias vezes, significa que você vai fazer várias vezes a mesma multiplicação. Então, por exemplo, vamos trabalhar com um número menor só para entender o exemplo. Se eu vou levar 2 à quinta potência, para cada multiplicação dessa que eu vou fazer ela várias vezes. Então, 2 elevado à quinta é 2 à segunda, vezes 2 à segunda, vezes 2 à primeira. Significa que vai ser 2 vezes 2, vezes 2 vezes 2, vezes 2. Então, se eu fizer a conta de 2 vezes 2, eu só preciso fazer ela uma vez. Toda vez que eu chegar no problema 2 vezes 2, a resposta dele é a multiplicação de 2 vezes 2, que eu já calculei antes. Eu posso guardar isso, então quer dizer que eu vou ter que guardar alguns valores, significa que eu vou trocar espaço por tempo de execução, e a quantidade dessas operações tem uma prova matemática para isso, mas vai ser logaritmo de n. Não vamos nos preocupar com isso agora. Então, a forma que você vai fazer essas operações, você vai precisar fazer somente 3 operações para isso de fato. Porque 2 vezes 2 vai dar 4. Quando eu pegar o 2 vezes 2, eu já sei que ali é 4. Então eu já posso escrever 4 de cara. Se eu pegar um número maior, 2 elevado a 100, 2 elevado a 50 vezes 2 elevado a 50. E isso aí eu posso ir dividindo. Vai ficar 2 elevado a 25, vezes 2 elevado a 25, vezes 2 elevado a 25, até que eu chego num valor que eu consigo calcular. E aí eu resolvo esse primeiro problema. Para esse primeiro problema, eu vou ter a resposta do próximo problema, que vai ser 2 ao quadrado, vai dar o 2 à quarta, que vai dar o 2 à oitava. E aí eu vou resolvendo esses mini problemas, até que eu tenho todos esses problemas resolvidos. A quantidade de operações que eu preciso fazer vai ser log de n. Não vou explicar aqui agora por que disso, mas é assim que vai funcionar. Então, significa que você consegue reduzir bastante o tempo de execução de um programa. Tanto que, se eu executar 2 programas que fazem a mesma coisa, só que em tempos diferentes, você vai ver que o que faz esse tipo de multiplicação, ele demora um tempo muito menor que o que faz a multiplicação linearmente. Se você quiser entender muito mais sobre como funciona o algoritmo e por aí vai, se inscreve aqui no canal, deixa um like no vídeo, comenta, compartilha com quem você acha que vai precisar. E é isso. Valeu, até a próxima. Tchau.